Sim, então eu sou nadadora desde criança, né? Tive aí passagem na natação nas categorias de base também, né, no alto rendimento, né, na natação. E conforme a vida, os movimentos da vida aí foram acontecendo, né, foco na minha carreira profissional, eu acabei indo, né, para natação master, né? Esse movimento natural aí da vida, né, Fabi, da gente. Mas, assim, uma coisa que é interessante é que eu nunca parei de nadar, eu nunca parei de treinar, né? Então, desde a minha época de criança, passando por todas essas fases da natação, eu nunca parei de treinar. Então, realmente, tive essa mudança, né, de foco, digamos assim, e de relação com a natação, né, que eu cheguei a ser uma atleta de alto rendimento, então passando para a natação master, a minha relação, né, com a natação ela mudou, isso depois também a gente pode conversar melhor, né? Mas eu nunca deixei de treinar. Então, aí são mais de 30 anos aí de contato quase diário com a piscina, né? E de competições também, né? Porque eu comecei bem, Você sabe que, Verônica, isso aí é um ponto muito interessante, sabe? Muito interessante mesmo. Porque quando eu fiz questionamentos, você viu, sobre o desempenho, a performance do nosso Nicolas, né? uhum, Que sim, aos 43 anos teve aquela performance extraordinária, né? Então, sim, eu questionei se não seria o caso de começar a fazer pesquisa acadêmica em relação aos Master, porque ele é um uhum, Master, né? sim, E para conseguir chegar a uma conclusão, a partir de pesquisas mesmo, né? Se essa treino ininterrupto uhum, e com grande intensidade e de alta performance, né? Não acarretaria a longevidade, né, da performance, apesar da idade. uhum, sim, Então, por exemplo, você foi uma nadadora absoluta. sim, uhum. Então, você já teve curiosidade de pegar os tempos que você fazia e os que você faz hoje e Já. pensar assim, se tem muita diferença, se essa diferença poderia ser diminuída, seja, porque é uma coisa assim que me interessa. Eu gostaria muito de talvez Já. desenvolver. Então, o que acontece, Fabiane, é que com o passar dos anos, né, ficando mais velha, eu aprendi a manejar algumas situações melhor, a situação emocional, a situação Sim. de me conhecer melhor, ou seja, questão de descanso, né, às vezes até de recuperação nos treinos, e algumas marcas e algumas provas, eu melhorei ficando mais velha, e continuo melhorando, entende? Claro, algumas provas pela situação do treino mesmo, que hoje eu treino mais específico para as provas que eu estou acostumada mais a nadar no Master, gira ali nas provas de meio fundo, né, 200, 400, né? Então eu não foquei mais para nadar as provas mais longas, que eu tenho marcas melhores de quando eu era mais nova. Mas as provas de 200 e 400 que eu foquei mesmo, 100, né, 200, 400 que eu foquei mais nadar no Master, eu continuo melhorando meus tempos com o passar dos anos. Por essas questões que eu te falei, acredito que aprendi além, claro, né, isso a gente vai conversar também, dessa minha parceria com o meu técnico, que é o meu marido, né, então é um Essa parceria é conhecimento, maravilhosa, essa parceria é essa um, parceria é é um incrível. conhecimento ali que ele tem, né, da atleta grande. Então, é mais essas situações aí que eu comentei, né? Eu aprendi a manejar melhor as minhas emoções na hora de competir. Eu aprendi a manejar melhor a parte de descanso, de recuperação entre os treinos. Então, eu continuei melhorando. Alguns tempos eu melhorei depois que eu fiquei mais velha, né? Então, isso aí é algo interessante também. Você estava falando de emoções e eu te escrevi que ontem eu assisti uma palestra da Neuroesporte, da Larissa. A Larissa é a esposa do Samir Barel,
né? Uhum. E ela tem essa empresa de neurociência aplicada ao esporte, né? E ontem ela deu uma palestra sobre as emoções e como que a gente tem que entender como é que funciona o nosso cérebro, né? Para você começar a entender quais são as emoções primárias, né? Que ela chamou, e como que você deve interpretá-las e tratá-las. Então, lógico que com a idade a gente adquire mais maturidade e com isso Sim. mais equilíbrio também, né? E, então, com isso, a gente consegue apreender melhor aquilo que a gente está sentindo e talvez controlar melhor, né? Sim, com certeza isso aconteceu comigo, né? Com o passar dos anos aí na natação master acontece comigo, né? E também assim essa situação de buscar esse constante aprendizado em todas as áreas, né, Fabi? Não só na minha parte profissional, mas nessa parte de autoconhecimento, de tudo, Sim. né? Sempre estar buscando aprender e evoluir essas questões. E eu acho que isso é algo bem diferencial hoje também nas minhas performances, né? Então, esse conjunto de fatores aí me faz ainda crer que posso fazer e crer que posso fazer mais ainda melhores marcas. Mas sabe, uma coisa, isso eu tenho que falar, que quando eu conheci o meu marido, né, a gente começou a namorar, e aí eu falei para ele que não dava, eu tava assim um pouco com a cabeça ainda, não tava com a cabeça que eu tenho hoje, e tinha essa coisa ainda de que eu não iria conseguir mais sequer repetir os tempos que eu fazia quando eu era mais nova. E aí ele falou isso pra mim, ele falou, isso aí tá na tua cabeça, vamos mudar isso aí, né? E aí a gente mudou. Então hoje além de ter mudado isso ainda bem, né? Eu consigo contar para vocês aí essas histórias aí legais que aconteceram por eu ter mudado isso, esse meu pensamento, né? E é Foi possível sim, é possível. difícil? Foi difícil mudar isso? Foi, mas assim, eu tomei a decisão que eu ia acreditar no que ele estava falando, né? E acreditei cegamente, como eu Isso faço é com muito tudo, assim. É por isso que, importante. a nossa parceria também de técnico, atleta dá certo, porque eu confio cegamente em tudo que ele fala e faço, né? Então, quando ele falou isso pra mim, eu falei, bom, eu vou acreditar no que ele tá falando. E aí, realmente, eu mudei esse pensamento e eu comecei a acreditar que era possível fazer melhores marcas, mesmo com o passar dos anos, e isso aí foi acontecendo, né? Então, hoje eu não tenho nenhuma dúvida. Que legal, né? Nossa, você vê, ontem eu fiz a pergunta para ela, então, aí ela falou assim, isso são emoções secundárias, é muito complicado, né? Mas as palavras, elas conseguem mudar, né, as emoções e conseguem, através das emoções, mudar a rede neural do seu cérebro. Uhum. Então, tudo entra numa harmonia daquilo que você definiu e Exato. acredita, sabe? Exatamente. Uhum. Sim. Então, né, toda essa história, acredito que a gente só está aqui também hoje falando desses recordes, porque isso mudou na minha cabeça, né? Teve essa mudança, e então eu comecei a acreditar que era possível fazer essas marcas aí e melhorar os meus tempos, né? Mesmo ficando mais velha. Isso aí aconteceu, na verdade, em 2017. E de 2016 para 2016, na verdade, foi 2016 que aconteceu isso, que eu comecei a acreditar. E aí, em 2018, eu bati meu primeiro recorde mundial, né? Que foi no Sul-Americano lá em Buenos Aires, né? Então, que foi minha melhor marca da vida também, nos 200 livre em Que piscina curta, né? legal! Então, Você não acha que isso também tem a ver com o fato de você ter essa leveza, de não ser absoluto e não ter aquela pressão, aquela cobrança? Será que isso também tem, não a ver? tem a ver. Hoje, a minha relação com a natação, como eu te falei, eu nunca parei de nadar, porque
é uma relação que ela vai além de competição, né? A natação, para mim, é o esporte que eu amo e é o ambiente que eu me sinto, assim, à vontade e completa. E tem a questão muito do meu equilíbrio, né? Então, corpo, mente, saúde, mas principalmente essa minha relação de equilíbrio, do meu equilíbrio mental, né? Da parte de emoções. Então, a natação, ela me equilibra, né? Num outro podcast que teve da BMN, eu falei bastante sobre isso. Porque realmente a minha relação com a natação, ela é maior do que isso, da questão das marcas, dos recordes, né? É realmente o esporte meu desde criança e vai ser para sempre. E porque é feito, a minha relação com a água é isso, né? Amor, essa questão aí de se sentir completa, né? Então, quando eu não nado, parece que está faltando alguma coisa, né? No meu dia ou em mim, né? Então, é isso aí que é interessante, né? Então, sem dúvida nenhuma, essa mudança de mentalidade foi bem importante para que a gente hoje esteja falando, né? E vai falar sobre a história aí para chegar nesses recordes mundiais agora que aconteceram recentes. Então agora vamos falar das suas dificuldades, né? Isso. Bom. Porque não existe céu. Não. Tudo tem os prós e os contras. Eu sou esposa de militar, né? Então, essas mudanças assim, de cidade são frequentes, né? Na nossa vida. E o que aconteceu é que nós estávamos morando em 2019, 2020 em Brasília, né? E assim, Brasília, Fabiana, não sei se você já teve a oportunidade de competir lá em Brasília ou de visitar Brasília, é uma cidade com uma oferta de piscinas e clubes bem grande, né? Então eu treinava no clube lá, no clube do Exército, que bem básico, né? Tinha 2 piscinas de 50, uma em uma série, outra em outro, uma piscina de 25. Eu ainda podia usar a piscina de 50 metros do Clube da Marinha. Ou seja, eu estava numa estrutura assim de treino fantástica, né? Bom, daí isso foi em 2019, né? Aí em 2020 veio a pandemia. E aí o outro tabu foi começando a cair na minha cabeça. Então o primeiro tabu que caiu foi a questão de não posso melhorar com a idade, né? E já tinha melhorado, então isso eu já sabia que podia acontecer. E o segundo tabu foi que eu precisava de uma estrutura de treinos X, né? E aquela estrutura idealizada na nossa cabeça, que é aquela piscina super bem tratada, com a temperatura da água ideal, com bloco, com raia, com a marcação no fundo, com tudo maravilhoso, para poder fazer treinos visando uma performance assim, um recorde ou o melhor tempo da vida. Alta performance, exato. Eu imaginava, eu tinha essa situação na minha mente, né? Bom, 2020, pandemia, né? Os clubes fecharam e lá em Brasília nós fomos privilegiados, entramos no Lago Paranoá para poder nadar. Então eu e meu marido fazíamos, né, dentro das nossas capacidades ali e das medidas de segurança, só nós dois, fazíamos alguns treinos lá no Lago Paranoá. Então, o ano 2020 se tornou frequente nadar no lago. E eu pensei assim, nossa, o que vai ser da minha natação quando eu voltar para a piscina, né? Porque, imagina, não tem, né? Não estou treinando numa estrutura, né, nem parecida com o nadador de piscina, né? Principalmente assim, 400 metros, essas provas assim. Bom, mas eu voltei para a piscina e, para minha surpresa, não estava como eu imaginava. Assim, eu não tinha perdido ou não estava nadando mal como eu pensava. Então, eu comecei a pensar, poxa, acho que não é tão ruim assim adaptar os treinos, né? E acabou que estava sendo legal, estava sendo motivante treinar no lago. Acabou que eu conheci também várias
vários lugares lá de Brasília e do Lago, nadando, então foi bem legal, né? Assim, extraindo a parte boa de uma situação que não era muito boa, né? Tá. Aí, em 2021, veio a nossa transferência para São Miguel do Oeste, Santa Catarina, que é onde a gente está agora, né? São Miguel do Oeste é uma cidadezinha aqui no extremo oeste catarinense, aproximadamente 700 quilômetros de Florianópolis, então é bem afastado da capital, né? E aí, a cidade, ela tem aproximadamente 35 mil habitantes, tá? Nossa, quanta gente! Resumindo, não tem uma piscina de 25 aquecida com raia, com bloco, não tem, tá? Bom, primeira situação, né? Primeira coisa quando foi dada essa notícia, né? Eu pensei assim, nossa, e agora? Bom, comecei a pesquisar na internet, a ver até no Google, né, no mapa, porque daí você olha por cima e você vai vendo as piscinas, né? Então, ligado para os lugares, não tinha mesmo a piscina de 25 aquecida, né? E aqui é uma região que tem um inverno rigoroso. Aí, o que aconteceu? A gente encontrou aquecida e coberta, né? Piscina de 15 metros. Então, essa seria a minha base de piscina para treinar nos meses frios e dias chuvosos, enfim, né? Uma piscina de 15 metros. E para o verão e para dias mais quentes, agora, até inclusive a gente está treinando hoje, o treino foi numa piscina de 25 que tem aqui, mas ela não tem raia, né? Ela não tem também o T no fundo, é uma linha que cruza a piscina toda, então não tem a marcação ali para a borda, tá? E ela tem até bloco, que até eu já uso, né? Porque é o único que tem aqui, mas é aquele bloco de antigamente, né? Aquele bloco de concreto, bem alto. Antigo, aquele bloco antigo. Exatamente. Então essa é a piscina de 25 metros que tem aqui na cidade, em São Miguel do Oeste, tá? E aí hoje até o treino foi lá, e hoje o toboágua estava ligado a 1000, com um monte de criança pulando, assim. Mas aí o treino hoje foi feito nessas condições, né? Que foi a maioria dos meus treinos nessa piscina assim, né? É uma loucura, assim, você sai também cheio de dor, porque é o tempo inteiro uma marota, mas é interessante. Mas hoje foi lá. Daí essa piscina aí. Aí a gente tem um outro clube aqui também, que é a ABB, que tem uma piscina de 20 metros, que também tem condições de treinar. Então aí a gente acabou se associando em praticamente tudo que podia aqui, para tentar ter opções, né? Dentro da falta de opções. Bom, 2021 teve o Sul-Americano lá no Rio de Janeiro, né? Em dezembro, né? E 2021, por motivos assim de saúde familiar, eu fiquei alguns meses em Porto Alegre. E aí coincidiu que foram meses que antecederam o Sul-Americano. Então eu dei ali eu e juntamente com ele, assim, a gente deu uma ajeitada ali, tipo assim, se vira nos 30 para nadar o Sul-Americano. Aí eu treinei lá em Porto Alegre, estava treinando num clube, numa piscina de 25 e tal. Aí a gente deu uma ajeitada no treino para eu poder nadar os 400 metros, né, no Sul-Americano, porque treinar assim para o medley nessas piscinas daqui é uma dificuldade, né? Então a gente ajeitou e aí nadei o Sul-Americano. E assim, eu fui para o Sul-Americano totalmente sem saber o que ia acontecer. Porque pensa, eu treinei esses últimos meses lá em Porto Alegre, só que todo ano na piscina de 15 metros, né? Aqui. E fui para o Sul-Americano sem saber o que ia acontecer. E chegando no Sul-Americano, eu fiz um tempo bem legal nos 400 metros, né? E aí começou a mudar a segunda coisa na minha cabeça. Porque eu pensei assim, talvez seja possível também, além de fazer melhores tempos, eu fiz o melhor tempo da vida no 400 metros em piscina de 25. Eu falei, além de fazer o melhor tempo da vida, talvez também seja possível fazer o melhor tempo da vida treinando numa piscina não tão favorável.
né? Que foi o que aconteceu lá no Sul-Americano. Então, a segunda coisa começou a mudar na minha cabeça, né? No final de 2021. Aí entramos em 2022, a mesma coisa, né? Os clubes aqui, né? A piscina de 15. E aí, como isso já tinha mudado na minha cabeça, eu estava assim já motivada por ver que mesmo nessa situação, né, de piscina mais desfavorável, eu estava conseguindo melhorar os meus tempos e nadar legal, né, as provas. E aí eu mudei de categoria, eu fui para 35 mais, né, em 2022. Então a gente começou a olhar, né, buscar um objetivo, né, que isso é uma coisa que eu faço sempre até para me motivar, porque a nossa rotina ela é bastante agitada, né, porque o meu marido treina também, né, trabalha e tal. Escuta, Verônica, quanto você nadou nessa piscina de 15, de 20, etc e tal? Quanto que dava por dia? Então, aí é um outro detalhe. Então, assim, ó, como eu te falei, o inverno aqui é bastante rigoroso, né? A de 20 a gente usa mais ela no verão, então os treinos, eles correm até que dentro de uma normalidade, né? Um volume ali, o meu volume, até por conta dessas adaptações de piscina, ele não é um volume, ele é um volume de 3.000, 3.500 mais ou menos por dia, tá? Só que no inverno existia, e aí é a mágica do técnico, né? A adaptação da adaptação. Porque muitas vezes a caldeira estragava e essa piscina de 15 estava gelada. Então, tinha mais esse problema. E aí, o que acontecia? Tinha que diminuir mais o volume do treino, porque aqui o inverno é bem rigoroso mesmo. Então, faz dias frios. E aí ele tinha que fazer uma adaptação da adaptação. Então já estava adaptado para a piscina de 15, agora tinha que adaptar para a piscina de 15 gelada, né? Água gelada. E aí, o que acontece, Fabienne? Aí, eu sabendo, né, que já tinha nadado bem no Rio de Janeiro e tal, ficou muito forte o meu pensamento e a minha ideia de todos os dias, independente dessas adaptações. Aqui em São Miguel do Oeste também tem uma barragem. Eu fiz vários treinos nessa barragem. Que legal! Como eu sempre dizia, é um lugar meio hostil. Porque, assim, ele não tem um lugar para você efetivamente entrar nela. Você tem que ir no meio das pedras mesmo. Então, é bem hostil, sabe? Aí o mato alto também, né? Não é aquele mato cortadinho, assim, bonitinho, né? Mato altão, no meio das pedras, assim. Mas fiz vários treinos lá, inclusive com a água, a temperatura não tão boa, com roupa de borracha. E aí ela tinha 200 metros, né? De uma ponta na outra. Então, perfeito, né? Eu queria nadar 200, aí dava tiro lá. Era uma coisa assim. Mas o que acontece, né? Não importa se era barragem, se era piscina de 15 fria, o que fosse. Eu me propunha a esquecer isso, sim, que não era a condição ideal, que isso, que aquilo, né? Porque esse tipo de coisa, assim, naquele momento não ia me fazer bem nenhum, né? Eu ficar só reforçando essa situação que já não era muito boa, né? E aí eu tentava fazer o melhor que eu podia, 100% focada e concentrada em fazer o melhor que eu tinha naquela situação. Então, se era para ser lá um treino curto, vamos supor, 1.500, 2.000 metros na piscina de 15, vai ser o melhor treino que eu possa fazer hoje na piscina de 15. É o que temos, é o que temos. É o que temos e eu vou fazer o melhor que eu puder, né? É isso. Ele teve que adaptar a série, a gente saiu né, de casa com um treino X planejado, chegou lá, a água... Aconteceu isso várias vezes. A temperatura externa está 2 graus e a água está 22, 23. Não tem como fazer um treino mais longo. Então, adaptou. Não tem problema. Vai ser o melhor treino que eu puder fazer nessa adaptação vai ser agora, entendeu? Então, a minha forma de encarar, claro, porque aconteceu aquilo, né? De eu ter enxergado na prática, fiz
performances treinando assim, então a minha cabeça já estava acreditando que era possível, né? E aí eu chegava ali, era na barragem, com roupa de borracha, ficando com o pé cheio de lama para entrar, entrando no meio das pedras, assim, tendo que se agachar para entrar, não tem problema. É o melhor tiro de 200 metros que eu vou poder fazer aqui agora nessa barragem mesmo. Para nadar um pouco mais, porque na piscina de 15 metros você acaba dando muito pouca braçada, né? Então a gente adaptava aí nessa barragem para poder nadar um pouco mais, né? Então foi assim um período de aprendizado, né? Como eu te falei, o aprendizado é algo que sustenta assim a minha relação com a natação também, né? Porque eu sempre quero aprender e quero melhorar, né? Em diversas coisas, mas foi um aprendizado bem interessante. Você fez águas abertas, né? Quando eu era mais nova, eu fiz bastante, né? E assim, nos últimos anos, em Brasília eu fiz também provas de águas abertas. E aqui não por conta dessa nossa localização aqui geográfica, que é bem longe do litoral ou de outros locais de prova de águas abertas, né? Então, desde que eu tô aqui, eu não fiz mais, mas em Brasília eu fiz e quando a gente estava morando também antes no Paraná, fiz também, no litoral do Paraná, e quando eu era mais nova, eu fazia bastante. Então você vê, você conseguiu quebrar 2 tabus. Isso, 2 tabus, que não era possível melhorar depois de mais velha, e o outro é que eu precisava ter a estrutura ideal para fazer uma alta performance para melhorar minhas marcas, né? Porque a gente, às vezes, é tão arraigado, né, a essa ideia de que eu não vou conseguir porque eu não tenho uma estrutura adequada, porque a piscina é mais curta, porque não tem ali no meio, porque bababá, porque eu já nadei em piscina que não tinha raia. Isso. Eu nado todos os dias, aqui não tem bastante raia. Bom, mas assim, aí tem mais uma história, né, que é agora de 2022. Sim. Eu sempre estava olhando na internet, pesquisando se não tinha uma piscina e tal. Eu achei uma piscina numa cidade chamada Maravilha. Olha que maravilha. Maravilha, mas que maravilha! Maravilha tem 25 mil habitantes, aproximadamente. Fica a 45 quilômetros aqui de São Miguel do Oeste, também aqui nessa região do Oeste catarinense, né? E abriu uma academia em Maravilha com uma piscina de 25 metros, olha só. Bom, legal, só que 45 quilômetros daqui. O que acontece? A gente montou daí um esquema, né, com meu marido, para algumas vezes na semana ir até a Maravilha para treinar nessa piscina de 25. Era uma piscina de uma academia, ela tinha 4 raias, né, de 25. Como tem essa situação do frio aqui, no inverno, e o público maior, assim, dentre os públicos maiores dessa academia é a hidroginástica, você já imagina como que era a água quente. Então, fiz vários treinos com água tipo 33 graus, né, que a gente sabe que não é legal, não é aconselhado fazer, mas a gente saía daqui, então, às vezes eu começava o treino em Maravilha às 8 horas da noite. Então, saía de São Miguel, ia para Maravilha, das 8 até 9, 9h15, nadava, e aí retornava aos 45 quilômetros para São Miguel. Então, foi aí uma jornada aí durante esse ano. Quanto tempo durou esse bate e volta de Maravilha? Durou o ano todo. Hã? O ano inteiro de 2022. Todos os dias? Não eram todos os dias, mas assim, umas 4 vezes na semana era. Quase todo dia. Quase todos os dias. E aí tinha vezes que eu entrava no carro, assim, e aí tava aquela neblina, assim, que você não conseguia enxergar nada, né? Nem nada. Aí eu olhava, assim, eu falava pra ele, tem que querer muito, né? Aí ele, tem que. Aí a gente colocava uma música, ia conversando, e assim, as estradas aqui no Oeste Catarinense também, quem já veio pra cá de carro sabe que o negócio é meio complicado, né? Mas
É isso aí, foi algo aí importante na construção desses recordes, né? Esses 90. Tinha horário, essa piscina lá de Maravilha tem horário normal das 8 ou fizeram um horário para você? Não, ela tinha, né, esse horário das 8, só que era o horário que tinha mais disponibilidade de raia para a gente treinar, né? Que aí dava para dava para treinar melhor ali, os outros horários, a piscina estava mais cheia, né, com hidroginástica, com alunos, e aí esse horário era melhor ali para a gente conseguir fazer um treino de uma qualidade melhor no sentido de não ter muita gente ali na piscina, né? Mas a temperatura da água daí, aí você podia escolher, né? Ou você ficava na de 15 aqui gelado, ou você ia na de 25 fervendo. Dava para escolher. Aí você escolhia ali o que né? Olha, Mas, peraí, você treinou esse ano todo em Maravilha? e os outros E dias aí, que eu não ia para Maravilha, 15 metros. e esses 3 recordes que você bateu agora foi aonde? Foram aonde? Foi em Assunção, no Paraguai. Ah, teve uma competição lá? Eu nem fiquei sabendo. Teve um campeonato nacional do Paraguai, né? O que acontece é que lá em Medellín, no Pan-Americano, eu tenho bastante amizade com algumas atletas de outros países, né? Que da América Latina e uma super amiga minha que é a Diana da Colômbia, né? Uma nadadora da categoria 50 mais, ela me falou, vamos nadar no campeonato nacional do Paraguai, que é naquela piscina que a gente nadou sul-americano em 2019, que é uma piscina muito boa, né? E ela me falou, geralmente no final do ano, mas já marca aí na tua agenda pra gente nadar, porque a piscina, ela me comentou comigo que também ia passar por algumas reformas, que teve jogos, o sul-americano Odessur, né? Em Assunção, então ela falou para eu anotar, e assim, não, aqui de São Miguel não tem aeroporto, né, na cidade. Então, de certo modo, não que seja perto, mas é mais fácil o acesso à Assunção do que a várias cidades do Brasil, né? Então, a gente e tinha essa facilidade para eu ir competir lá também, porque o meu acesso aqui é mais fácil, né? Não que seja mais, né? Não que seja fácil, mas é mais fácil do que ir para determinados lugares do Brasil por conta de não ter aeroporto aqui, né? Então, não tem aeroporto aí, né? Não tem, não tem. Aí também acabou coincidindo que foi uma data boa, né? Eu conversei com o Jefferson e final de ano, né? Daria tempo de fazer um treinamento legal para essa competição. Então a gente escolheu essa competição aí. É uma piscina que eu já tinha nadado, que eu tinha gostado, né? Então a gente escolheu essa competição. Então intensificamos ainda mais a ida para Maravilha, né? Porque eu ia nadar na piscina de 50 metros. Então, né, ficava 15 metros para nadar. O nome da cidade, Maravilha. É ótimo. É muito bom. E quem nasce em Maravilha é maravilhoso? Deve ser. Mas eu achei Maravilha maravilhosa. Pensa, tem uma altura de 25 metros, né? Numa cidade, né? Achei Maravilha maravilhosa. E aí a gente intensificou as idas à Maravilha, né? Para poder treinar para essa competição também, né? E o foco sempre foi daí os 200 livre, né? A gente olhou, colocou o objetivo, né? Tentar nadar aí para esse recorde mesmo, os 200 livre, né? E aí o treinamento foi feito todo para essa prova de 200 livre mesmo. Né? E aí, claro, o que acontece? Se não me engano, em 2022 você já não tinha tentado bater o recorde dos 200?
2022 eu competi poucas vezes, por conta dessa situação da nossa localização aqui, né? Você Eu foi para Campo competi, Grande? foi acho que no Pan-Americano, né, de Medellín, mas Medellín tem a questão da altitude. Eu nunca tinha ido para uma cidade com uma altitude como a de Medellín, né? 1.500 metros acima do nível do mar, então a gente tem essa situação, né, do oxigênio, né? Por conta da altitude, né? Fica aí com a situação do oxigênio um pouco prejudicada. E eu senti muito na prova de 200, né? Sentiu, né? Senti. Assim, nos outros dias foi melhorando, mas como foi a minha primeira prova, eu não estava preparada para sentir aquela sensação, sabe? Sim. Porque é aquela queimação que acontece, né? Pessoal que às vezes não é da natação, aí o 200 livre é uma prova que dói bastante. Mas lá doeu muito mais, né? Então eu não estava preparada. Escuta, Verônica, com tudo isso aí, você não recebeu a chave da cidade onde você mora? Pois é. Não, mas a cidade é uma cidade bem legal, assim. E mais uma coisa que eu fiz também nessa caminhada aí do recorde foi tentar extrair o que eu tinha de bom aqui, né? Porque é uma cidade boa, de qualidade de vida, né? Então, o que seria isso? Pô, é uma cidadezinha do interior, um ritmo de vida mais tranquilo. Então, aproveita para Deve ter descansar. uma qualidade de vida, né? As Isso, vantagens, você tem um ar limpo, você deve ter mais contato com a natureza, inclusive com o exatamente. frio, né? Exatamente. Então, vamos, né, aproveitar e desfrutar o que tem de bom aqui. Isso foi ótimo nesses 2 anos aqui em São Miguel do Oeste. Conhecer um pedacinho do Brasil também que eu nem imaginava como é que era, né? Que eu nunca ia A visitar. montanha aí, aonde que é? Você falou que fica a 400 quilômetros de Florianópolis? 700. 700, uau! Isso. Ó, Chapecó é a cidade assim maior, né? Mas aí é mais ao oeste ainda de Chapecó. Você passa Chapecó e ainda vai em direção à Argentina mesmo, né? Aqui é quase a fronteira com a Argentina mesmo. E então foi bom também deu para desfrutar do que tem de bom aqui, essa qualidade de vida, justamente essa desacelerada da cidade grande, né? Estou falando que fica na divisa com a Argentina, Santa Catarina Isso e mesmo, Argentina. isso mesmo, isso mesmo. E aí, isso, né, foi ótimo também, a parte de morar aqui. Então, como eu te falei, né, vamos tentar trazer tudo que a situação que no primeiro momento possa parecer ruim, mas o que ela pode trazer de bom, né? Então, foi isso. É o que você faz com o que você tem, é o olhar que você dá para aquilo que você tem que tem à sua disposição. Isso, né? Exatamente. Então, isso você aí. tem que tirar o melhor daquilo. Isso aí. E aí foi bem legal, né? Esse período aqui, que vai estar terminando também agora em janeiro, e a gente está indo para Porto Alegre, né? Então, a gente foi transferido, né? Meu marido foi transferido para lá, que aí a estrutura de treinos também volta a ser melhor, né? Então, isso aí é bom. Mas, como eu te disse, a parte boa de morar aqui também precisa ser enaltecida, porque foi bom em vários aspectos, né? Você trabalha aí, Verônica? Eu tenho pacientes da parte de nutrição, né, que eu atendo, mas mais via remota mesmo, né? E na pandemia eu comecei a fazer educação física. Então, também eu tenho a faculdade, a segunda faculdade aí que eu vou concluir, né? Logo mais. Mas eu tenho essa facilidade de trabalhar mais remoto,
também por conta dessa minha vida, né? De estar mudando frequentemente, né? Em geral, quanto tempo vocês ficam em cada lugar? Geralmente são 2 anos. Às vezes pode ser mais, né? Mas menos de 2, não. Muito difícil. Geralmente são 2 anos em Sim. cada lugar. Meio nômade, né? É. Mas também tem a parte boa, né? E É, essa situação da família da natação master é bem legal, porque aonde a gente vai, claro, aqui não, porque realmente não tem, né? Mas, por exemplo, lá em Brasília, foi bem legal, a gente aproximou, né, laços aí de amizade com várias pessoas através da natação, né? Agora em Porto Alegre provavelmente vai e acontecer isso Brasília também. tem um time grande lá de Master, Sim, e tem um time sim, bacana, sim. né? Sim, então isso também é algo bem legal da natação master, né, na minha vida, porque como eu tenho essa situação da natação, eu já chego na cidade que a gente vai com os objetivos, né, do local para treinar e tal, e isso ajuda nesse processo de adaptação e nesse início, né, de mudança, montar casa, uma série de coisas que acontecem quando você faz uma mudança. E a natação é bom porque ela já vai me deixando em casa, né? Nessa nova cidade. Então, é mais uma coisa legal, assim, da natação. Você sabe que você vai mudar para a cidade X com um tempo antes ou é assim tudo em cima da hora? Você não sabe? Para você assim se preparar e ficar, olha, nessa cidade aqui não tem piscina. Acho que agora eu soube que eu ia para Porto Alegre, se não me engano, foi final de outubro, início de novembro. Então, Ah, tem tempo de planejamento, tem, né? né? Tem. Aham, dá pra gente se planejar e E ir eu acho atrás. bacana, você sabe que outra coisa que eu acho que eu vejo assim com bons olhos, assim, meu, pessoal, né? O fato de estar sempre mudando assim, você tem que ter um desprendimento Sim, com certeza. de Sim, tudo, né? Dos com certeza. objetos Sim, e você isso tem que se é. desprender, desarraigar daqueles hábitos, né? Sim, sim. E E daqueles isso é bom. conceitos que nós falamos, de achar que só vai nadar bem quando tiver uma estrutura boa, né? Uhum, Você acha, Verônica, que, por exemplo, as pessoas... Eu acho assim, como você vem de um histórico de natação desde sempre, então você é uma nadadora que com certeza tem uma, uma técnica muito apurada que vem desde sempre, né? Então, essa diferença de nadar em lugares, né, inapropriados, digamos assim, ela, ela deve ser compensada pela técnica que você tem e que você pode, de repente, adequar melhor ao ambiente em que você está. sim. Será que uma pessoa, por exemplo, que não tem essa tecnicidade, ela teria essa, essa maleabilidade de se adaptar e de nadar bem, de melhorar? Olha, eu acredito que dentro das particularidades de cada um é possível, sim. É É, possível, né? porque daí eu acho que é. Porque aí, claro, talvez essa pessoa precisasse, de repente, numa transição para a piscina, de um período um pouquinho maior para readequar alguns pontos do nado que pudessem ter sido modificados por esse período treinando em locais, né, não tão adequados, assim, em águas não tão calmas, né? Sim. Mas eu acredito que é bem possível, e assim, né, Fabiane, a natação, embora eu tenha esse histórico de criança a minha parte técnica, eu sempre busco evoluir, né? E eu tenho bastante coisa para evoluir, né? Como todos. Então, para mim também não é diferente isso. Eu também, embora tenha esse histórico, também preciso disso. Também preciso de um tempo e de correções e quando eu volto, né, a nadar
Então, independente aí do nível técnico, isso existe, né? E a evolução da parte técnica e a vontade de evoluir, de melhorar, é uma coisa também constante para mim, né? Isso eu acho também bem importante. Só uma coisa que, até falando a respeito dessa minha história dos recordes da piscina, né? O recorde do semi-livre, assim, eu não vou dizer que não era esperado, mas assim, ele não estava muito no nosso radar. Mas com certeza os treinos na piscina de 15 metros, treinos de velocidade, aqueles que eu falei que eu fazia com muita qualidade, me ajudaram na hora da velocidade, numa prova mais curta, das que eu normalmente estou acostumada a nadar. Então, mais uma colheita e mais um benefício de ter ficado treinando numa piscina não tão adequada, que foi fazer esses treinos de velocidade nessa piscina de 15, contribuíram para esse recorde dos 100 metros, com certeza. Né? Então... Agora, talvez para as pessoas que sejam um pouco leigas, você pode explicar um pouquinho melhor o porquê que foi melhor? Por que te ajudou mais? Eu acredito que eram treinos de velocidade feitos com muita qualidade, porque eu colocava toda a minha energia e projetava, né, toda a minha vontade de treinar, mesmo não estando numa situação muito adequada, né? E porque é uma piscina que favorece você fazer treinos e tiros mais explosivos, né? Por exemplo, se você vai fazer um tiro, por exemplo, de 30 metros, né? Que são 2 piscinas, né? Vai e volta. Em velocidade, você vai fazer uma virada com muita velocidade, né? Então, nesse sentido de usar a piscina ao teu favor para fazer treinos que favoreçam isso, né? Velocidade ali, velocidade de virada. E aí, eram treinos que acabavam tendo bastante qualidade por não serem muito longos, por conta da situação da piscina. Então, isso me ajudou, né, nessa parte de evoluir a questão da minha velocidade. Muito legal. E a piscina quente, então? A piscina quente era um desafio, né? Porque, assim, os dias, né, acima de 30 graus é um desafio fazer qualquer treino, né? Então, eu levava ali bastante hidratação, mas fazer assim, né? Qualquer tirozinho ali no aquecimento já tá com o coração, né, na boca já. Então, tinham adaptações, aí mais uma vez, né, a adaptação da adaptação, a gente propunha às vezes uma série, mas aí chegando lá, o meu técnico fazia algumas alterações no intervalo, né, aumentava os intervalos, porque realmente aquelas séries assim, que pegam mais a parte aeróbica com intervalo mais curto, é praticamente impossível de fazer numa temperatura tão alta, né, de água. Então, ele acabava adaptando os treinos para séries com intervalos maiores, né. Algumas vezes eu até saía da piscina, ia até o vestiário, voltava para tentar resfriar um pouco. Banho de água gelada. Isso, para tentar resfriar um pouco. E voltar e tentar fazer mais aí um estímulo de qualidade. Mas aí, mais uma vez, né, Fabienne, eu fazia o máximo melhor naquela situação, né? Vou só aproveitar aqui e mandar um beijo para todo mundo que escreveu. Eu vi que pacientes aí, que foram meus pacientes. Um beijo aí, obrigada por estarem aqui, né, por terem entrado aqui no nosso bate-papo. A culpada é você. Não. Muito bom, né? Falar de natação, a gente perde até a noção de quanto tempo já passou, né? A gente vai contando as histórias e um assunto vai chamando o outro e a gente vai conversando, né? Mas é legal. Você nada também? Sim, ele treina junto comigo, ele faz o treino junto comigo, né? Mas ele também tem histórico, né, de participar de competições desde criança. O foco dele é mais o triatlon, ele foi também atleta de alto rendimento de triatlon, né?
mesmo tendo essa carreira militar, ele sempre treinou, teve bastante participação em provas de corrida, né, de corrida de rua, sempre envolvido também com o esporte e assim, buscando. Acho que assim, ele também é um apaixonado pelo esporte e mais do que isso, assim, é um exemplo para mim de dedicação, sabe? Ele é muito dedicado, é mais do que eu, inclusive. Ele continua praticando triatlon? Sim, sim. Então, por isso que a nossa rotina é corrida também, né? Porque é mais de um treino por dia, né? E aí os treinos de natação, claro, alguns treinos ele faz diferentes, né? Mas muitos treinos, hoje, por exemplo, a gente fez treino junto, mas muitos treinos a gente faz junto. Você nunca pensou em tentar umas provas de triatlon? Pensei. Até quando a gente se mudou para cá, com essa situação da piscina, porque eu tinha aquela dúvida, né? Que eu não sabia o que ia acontecer, né? Se eu ia conseguir nadar, né? Eu até pensei, mas aí eu já desisti. No momento, né? Porque assim, o que eu sempre falo pro meu marido é que eu pretendo nadar também ano que vem. Eu gosto de nadar as provas de medley, sabe? E claro, fazendo triatlon ia ficar prejudicado, né? Esse medley, né? As provas de crawl ali, umas provas mais longas, talvez eu até conseguisse ainda levar, né, junto com o triatlon, mas o medley não, né? E eu gosto muito de nadar as provas de medley, sabe? Me faz feliz mesmo. E aí eu falei com ele que eu quero seguir ainda nadando medley. Tem alguns objetivos ainda que eu quero cumprir no medley, né? Algumas coisas que eu quero fazer ainda. E aí vou seguir por enquanto na natação master. E você poderia falar um deles, do que você gostaria? Eu gostaria de melhorar o meu melhor tempo da vida dos 400 medley, né? Então, fazer o meu melhor tempo da vida, né? Dos 400 medley, que é uma prova difícil, né? Difícil de treinar para ela, difícil de nadar, mas aí um sonho que eu tenho e que a gente vou correr atrás, né? E treinar para tentar fazer o meu melhor tempo da vida, mesmo agora mais velha, né? E qual seria esse tempo dos 400 medley para você, o melhor tempo? Na piscina de 50, eu fiz 5:00:69, o meu melhor da vida. Então é baixar esses 5 minutos aí, 5:00:69. É baixar esse tempo dos 400 medley aí, né? E você tem algum dos 4 nados que você tem mais dificuldade? Eu acho que todo nadador de medley que não é peitista vai falar peito, né? Nadar com peito é carregar 4 pianos. Todo nadador de medley que não é peitista é o peito. E é onde eu estou buscando aí, e vou seguir buscando, né, a melhora aí do parcial da prova. E é um nado que é um nado difícil, né? A minha admiração aí aos peitistas, porque realmente é um nado, né, bem difícil, técnica, né? E aí eu aqui assistindo, ele é um artista maravilhoso. Sim, eu converso com ele e aproveito para agradecer e também que ele me dá várias dicas e várias ajudas em relação a isso, né? Parte técnica do nado peito. Então, é também uma das referências nossas aí do Master, né? Então, vamos lá, vamos construir aí para tentar melhorar esse tempo no 400 medley. Quanto que está o recorde do 400 medley na tua faixa etária? O recorde mundial? É 4,59 alguma coisa. Acho que é 4,59, 59, se não me engano. Chega lá. Como eu te disse, o meu objetivo é melhorar, melhorar o meu tempo. Aí, até isso é uma coisa interessante, assim, embora eu soubesse dessa possibilidade do recorde em Assunção, mas eu sempre entro para tentar nadar para o meu melhor tempo e o melhor que eu posso naquele momento, sabe? Na hora da prova especificamente, claro que a gente pensa nesse recorde, né?
Mas na hora da prova especificamente ali eu penso só nisso. Eu nem passa pela minha cabeça o recorde, sabe? E isso é interessante, até é o que a gente sempre fala. Eu sempre falo para o Jefferson, sempre falo para mim. Eu imagino que eu estou entrando assim num túnel isolado, sabe? Que não tem nada em volta, só eu ali e a minha raia, né? E naquele momento ali só me concentro em fazer tudo que eu treinei e o que vai ser possível ser feito naquela hora, né? E o recorde aí ele vem, né, como consequência disso, mas nossa, se eu melhorar o meu tempo vou estar super feliz. Verônica, eu tenho tenho uma senhora, você conhece, todo mundo conhece, a Laura Val. Uhum. Sim. Ela bateu, acho que 360 recordes mundiais. Não, o nome dela tá lá na lista de todas as provas. A mulher é biônica. Uhum. Escuta, será que é você amanhã? Quem me dera. Não, acho que essas referências, né, a gente só tem que aplaudir e realmente reverenciar, porque é algo muito incrível, né? Então, Incrível. com certeza serve de motivação, né? Para eu continuar treinando e nadando com o passar dos anos. Mas a gente só tem que reverenciar e aplaudir, porque é uma quantidade de recorde mundial, de performances sensacionais, né? Em categorias mais velhas, né? Então, serve aí de inspiração. Então, essa também é uma pergunta. Você que vai terminar a sua faculdade de educação física, talvez fosse alguma coisa assim, aquela pergunta que eu fiz, né? Inclusive, até pergunto no texto se agora é World Aquatics, né? O World Aquatics. Não deveria rever essas idades de Master, né? E será que essas performances proporcionalmente às faixas etárias do Master, elas também não são fora de série? Por exemplo, você pega essa mulher, a Laura Val, ela é, meu Deus do céu, a mulher hoje está com mais de 70 anos. Sim. Ela nada aos 50 para 30. Sim. Olha, ó, a Laura Val era top 10 em todas as provas de livre. Não, ela era top 10, Cláudia, em todas as provas. 50, 100, 200. Eu já estudei a prova. 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 200, 400 medley, 50, 100, 200 costas. Todas. O borboleta idem, eu acho que o único estilo que ela não fazia individual sozinha é o peito. É o peito. Acho que é isso aí. Então ela tem defeito. A Débora falou que ela tem com 75 anos tem tempo melhor que as 55 mais. Então, assim, são expoentes assim que a gente só tem que se espelhar e admirar, né? Realmente. E se perguntar, deveria ser objeto de estudo, né? Sim. Porque não, estou falando sério. Sim, Porque ela deve, se pegar uma mulher dessa e começar a virar ela do avesso, ela deve ter uma porção de coisas que são completamente fora da curva, né? E que deveriam ter respostas científicas até, Sim. né? E daria um parâmetro para nós meros mortais, nós não, eu, mera mortal, né? Não, nossa! Porque, nossa senhora, é inacreditável, né? Então, eu acho assim, você será uma Laura Val 2. Olha, eu fico honrada, né? Mas, como eu te disse, né, Fabiane, tem atletas que não tem comparação, né? E eu acho que ela é uma dessas, eu só tenho que me espelhar nela e tentar. Olha, se eu chegar competindo ainda nessa idade, eu já vou estar muito feliz.
né? É Então, verdade, é verdade. então, É verdade. assim, acredito que é isso, é uma motivação e é uma motivação para todas nós, né? Para todas nós. Acho que é Ó, a admirável mesmo. Débora está falando que ela tem 75, com um tempo melhor do que nadadora de 55. Isso aí, exatamente. Ela é realmente uma inspiração, né, para nós. Muito, muito interessante. Os resultados dela, né? Você faz musculação ou faz algum outro trabalho à parte? Faço 2 vezes na semana, né? Aí a Débora até conhece, né? A academia aí, meu sogro, né? Infelizmente ele faleceu aí em janeiro, mas ele foi um ícone para mim, uma referência na musculação aí, e ele nos presenteou, eu e o meu marido, com os aparelhos e pesos para fazer tudo que eu precisava para fazer a minha musculação. Então eu tenho aqui em casa, né, Legal! uma parte aqui para fazer, e foi bom, né, porque aí eu faço aqui também com o acompanhamento do Jefferson, né? Então eu tenho tudo aqui para fazer o trabalho que eu preciso. Então isso é bem interessante. Eu faço aqui mesmo, 2 vezes na semana, como trabalho complementar, né? Dos meus treinos. Sim. E claro, aí a gente manteve. Eu vi que você fez uma live, né, com o Alex, fisioterapeuta, né? Porque eu dei trabalho para ele nesse ano, eu tive uma probleminha na coluna, e aí por isso também eu mantenho diariamente os exercícios de fortalecimento, né, de abdominal e tal, mas a musculação mesmo é 2 vezes na semana. Aí eu diariamente esses exercícios mais de abdominal, de fortalecimento para a minha coluna, na lombar, e para de alongamento também, mobilidade. Sei. A Débora está Esses eu falando que mantenho. Dionísio é a raiz de tudo isso. Isso, é o meu sogro, né? E é mesmo. Tenho certeza aí que é mesmo. Acho que ele, como as pessoas chamavam ele de mestre, né? Realmente. Então, é a raiz mesmo. E Dionísio era um deus, né, mitológico. É. Devia ter alguma coisa. Com certeza. Ai, Verônica. Escuta, 2023, o que vai ser? 2023, bom, mudança para Porto Alegre, né? Aí vamos sentar e planejar o que a gente vai escolher, né? De provas, alvo, né? No ano. Ainda a gente não fez isso, mas quando estivermos instalados lá em Porto Alegre e as coisas andando, né? A gente vai escolher aí, vai pegar o calendário e vai analisar as possibilidades, né? Do que tem e o que é possível a gente participar. E aí vamos escolher, né? O que vai ser. Mas eu tô, como eu falei, né? Os objetivos, assim, das provas e tempos é isso aí, né? É tentar melhorar aí os meus tempos. Mas as competições em si a gente vai organizar ainda e escolher. E você, Fabiane, já decidiu? O quê? Eu? 2023, as provas. Ah, 2023, não. Eu tô entrando naquela fase assim, 68. Não, eu gostaria de participar, assim, de umas provas, ver se eu consigo manter os recordes brasileiros que eu bati. Eu queria tentar manter, né? É difícil. Eu, por exemplo, agora estou há 20 dias sem nadar por conta de uma ciática, assim, horroroso. Eu não conseguia andar, Verônica. Olha, para falar a verdade, eu passei quase uma semana, todo mundo vai dar risada, né? Mas andando de 4 em casa. Tanta dor. Uhum. E aí eu
parei mesmo, porque eu acho que estava muito inflamado, tudo, então eu fiz um tratamento assim de alongamento, de botar coisa quente, né? E de descanso, porque melhorou muito, então amanhã eu vou voltar a nadar. Mas Isso. assim, são coisas que, infelizmente. Acontece, né? É isso aí. Mas é isso aí. A gente sempre se recupera de uma e depois entra em outra e assim a gente vai, né? Se recuperando. O importante É o que eu sempre falo, o maravilhoso da natação ou de qualquer esporte é que a gente sempre olha para frente, né? é isso. O que Exatamente. foi, o que ficou para trás, foi para trás, e aí tem Pô, coisa nova, é tem novos desafios, tem novos lugares para conhecer, isso. novas Exatamente. viagens para fazer. É, e aquilo que a gente falou, né, no início, o desejo do aprendizado, né? Então, a Exatamente. gente está sempre aprendendo e sempre vai aprender, e isso é uma coisa bem interessante, né? E você, em todos os lugares que você passa, Verônica, você tem que ter consciência de que muita gente se espelha em você, tá? Saiba disso. Eu Tá? fico Você feliz. serve como é que se chama? Um ponto, né, de referência, uma referência. Então, isso eu acho, assim, sensacional. E o que eu acho mais bacana é uma coisa que eu combato muito, assim, eu sempre volto a esse assunto, é o ego, né? Uhum. Então, quando você chega nesse ponto, mas que o ego não te acompanhou nisso, você é duplamente vencedora. Tá? E você só consegue chegar nesses resultados justamente por não ter esse ego inflado. Que você tem a humildade de reconhecer que eu tenho que aprender, que eu tenho que treinar, e tal, e tal, e tal, entendeu? Fabi, eu só Esse tenho que agradecer. problema de ego. Mas Tenho que sabe, falar. Verônica, esse problema de ego inflado é um problema muito recorrente, viu? E pelo visto, assim, o que eu tenho visto é mais na natação do que qualquer outro esporte. E eu não sei Uhum. por quê, isso é ainda um mistério. Mas, assim, Aí, eu tenho entrevistado gente, assim, que foi 8 vezes recordista mundial de alguma coisa, que foi Guinness Book, que foi, sabe? Ego zero, né? Então, eu acho isso extraordinário, formidável, sabe? Porque eu acho que é uma coisa que polui, né? Polui até o ambiente onde a pessoa está passando, né? Eu não sei, mas é verdade. sim, eu entendo o que você está falando. Eu, assim, só tenho que te agradecer, né, Fabiane, pelo que pelo que você falou, Imagina, pelas suas eu que palavras. agradeço. Olha, É, você me deu a oportunidade de estar não, aqui conversando com a não, gente. o teu espaço Olha, é um espaço nobre aqui dentro do Esporte Master, né? Então eu fico muito honrada de estar aqui, agradecida ainda mais pelas tuas palavras. imagina. E entre a minha filosofia, né, de vida e a minha filosofia de treinos, em primeiro lugar, a minha felicidade em estar nadando acima de recordes e de performance, né? Então, isso é o número um. Então, eu não consigo ficar sem nadar, porque não é porque eu estou nadando porque eu só penso em bater recorde, não, é Não, porque eu amo o que eu faço. é Eu porque amo você esse ama, esporte. você gosta, você tem um É, objetivo. exato, exatamente, né? Então isso para mim tá acima de qualquer outra coisa, de qualquer recorde. E eu fico feliz que de repente as pessoas que estão ao meu redor percebam isso, né? Porque realmente é isso, né? Eu gostaria que todos sentissem essa alegria e essa satisfação que eu sinto também em nadar, porque é muito bom.
É muito bom. Tem um E a natação. hoje em dia eles falam, né, os psicólogos e tudo mais, que o importante não é o resultado, o importante é o percurso que você fez para Exatamente. chegar lá, E né? até antes de ir lá para a Assunção, eu até falei isso pro Jefferson, eu falei, independente do resultado, se vai ter recorde ou não vai ter, a nossa jornada dessa competição foi muito legal. A gente foi para Maravilha, a gente treinou na piscina de 15, a gente, sabe, então a nossa jornada foi muito legal e a gente fez Então, tudo que podia ser feito, treinou tudo que podia ter treinado, se dedicou, sabe? Cuidou do descanso, né? Então, a jornada, na verdade, é o que faz a natação master ter sentido na minha vida. É a isso. jornada, na verdade. O recorde ali é o momento, é aquele momento, legal, bem legal. Mas o que faz eu continuar inserida e continuar vibrando e vivendo isso é a jornada, né? Então, Exatamente isso. é isso que faz o meu coração ficar animado. Mas É, é a consequência, o recorde é a consequência disso, desse prazer nessa jornada, né? exatamente, é isso aí, porque aí você coloca várias coisas junto no mesmo, na mesma situação, né? Eu estou fazendo algo para minha saúde física, para minha saúde mental, e isso está me trazendo, sai um pouco daquela nossa rotina de só preocupação com o trabalho, o retorno financeiro e as contas ali, aquele Sim, ciclo, né? Faz a gente abrir espaço para amizades de outros lugares, né? Outras cidades, outros países, faz a gente conhecer lugares novos através da natação master. Então, é essa jornada aí que é o mais importante para mim, né? A jornada de treinos, ela é empolgante para mim, porque eu gosto muito, né? Então, olha, você vê como o esporte ele te dá é multifacetado, né? Ele te dá uma porção de coisas, né? Eu fiz uma live tão bacana com a Elaine Romero, porque ela tem rodinha no pé e ela viaja demais, né? sim, E sempre por conta de uma travessia, de um campeonato, disso, daquilo. Se você soubesse a, a live como foi bacana, porque ela pôde, eu tirei dela assim, ela não estava conseguindo enxergar direito, mas depois ela viu a riqueza que ela tem, que o esporte proporcionou isso, que se não fosse sim, talvez a natação, ela não teria ido para aquele lugar, para aquele outro lugar, talvez ela não tivesse escolhido aquele país para viajar, entendeu? sim, E não teria descoberto, nem teria passado por situações, às vezes, que são inéditas e super engraçadas, né? Ou que sim. são difíceis, mas que depois você vai dar risada, vai virar uma história. Quer dizer, você vira uma contadora de história também, né? Sim, com Então, certeza. o esporte, a Débora, que fez uma live comigo e que ela contou de toda a passagem dela do triatlon para natação e como que foi super bacana, né? Sim, Então, uma resiliência, uma dificuldade, né, em superar certas coisas, né? sim, Mas isso tudo é só no esporte que dá, né? sim, Amanhã eu vou fazer uma live com uma mulher fantástica que falou que o esporte salvou a vida dela. sim. Sabe? Então, você vê que os esportes são multifacetados, eles nos oferecem coisas sempre o tempo todo, de tudo quanto é segmento, né? É, é isso mesmo. E te dá uma riqueza de tudo, de vivência, de experiência, de abrir horizonte, de visão, de aprender a ser maleável, né? Sim, Que eu com acho assim, certeza. a sua história de capacidade de se adaptar a ambientes que não eram propícios para você treinar
com um objetivo que você tinha, que é um objetivo difícil, muito difícil. Poxa, você vê, você aprendeu, você derrubou 2 tabus. Olha a Sim, potência que um esporte tem. exatamente. Exatamente. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu gostaria de ter a capacidade, talvez, de levar essas coisas para as pessoas que não praticam esporte, sabe? Para ver se a gente consegue, né, demovê-la daquela, sabe? Sim. Daquela letargia, assim, né? Sabe? E descobrir em qualquer esporte, seja ele qual for, essa beleza que a gente consegue enxergar e vivenciar, Exatamente. Sim. né? E Então, é olha, algo. você cooperou demais, você foi, assim, muito importante nessa jornada. Eu te agradeço muito, tá? Por ter Eu, participado e ter eu, acrescentado. eu que agradeço, Fabiane, mais uma vez, né? E te parabenizo aí pelas lives e pelo esse seu trabalho, que é realmente assim admirável, né? Faço votos aí que você siga evoluindo e conseguindo parceiros né, tudo mais que a Obrigada. gente sabe que é difícil, mas que você está aí à frente, então é admirável realmente. Então eu fico muito honrada de estar aqui no teu espaço. Muito obrigada, né, pela oportunidade. Vamos. Obrigada. Olha, obrigada a todos vocês. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Eu sempre peço, né? Se alguém tiver pergunta, por favor, participem. E porque Mas foi eu bem tenho legal. certeza que a Verônica vai responder de muito bom grado. Se não for agora, Sim, pode mandar por aqui, pelo chat, sabe? Aí eu mando para você responder, tá bom? com certeza. Uhum. Mas Gente, foi uma. ó, muito obrigada. Obrigada, Verônica. Um beijão. E eu tô sempre torcendo por você, viu? Obrigada, Fabiane. É recíproco. Um beijo. Nosso papo aí foi ótimo. Tchau. Eu vou te Beijo para mandar todo mundo. o vídeo, Isso. tá? Tchau, querido. Tchau. Tchau.